ela era uma mulher assim à frente do tempo, né? Porque já tinha, né? Era uma pessoa de uma certa idade, de uma outra época, mas ela sempre pensou além do tempo, nas relações com a família, no que ela queria para os filhos. Ela nunca foi uma avó que ficasse parada no tempo. Ah, não, mas é a minha vida, eu estou contando a minha história para vocês. Não, ela queria saber deles, desses netos, também a realidade que eles estavam vivendo. Tudo era importante para ela. A escolinha, o que fazem na escolinha, os desenhos que olhavam, os livros que liam, tudo isso era super importante. A minha mãe, né, ela tinha ela era uma pessoa que amava o conhecimento, era curiosa, era autodidata, aprendeu a ler e escrever sozinha, né, e eu acho que a minha sobrinha, a única menina, né, neta dela, né, e eu tenho um pouco a impressão de que ela se via um pouco na minha sobrinha, né, porque a minha sobrinha se comunica muito bem, né, sempre gostou de se comunicar, de ler, né, ri muito, né. A minha mãe era exatamente assim. Que geralmente as pessoas dizem, mas como? Tu vai levar a sogra para morar com vocês? Não, mas ela é para mim uma segunda mãe, nos apoiou muito nas horas difíceis, né? Durante a nossa vida a gente teve alguns momentos bem ruins, financeiros até, e ela sempre esteve do nosso lado, é uma boa pessoa, então eu acho que esse momento foi bastante marcante. É óbvio que eu não podia faltar com o meu apoio nesse momento, que ele estava precisando, né? A mãe dele precisava da gente, estava doente. Foi ali que a gente provou que a união faz a força. A gente se uniu, trouxemos ela para morar conosco e ela está já há uns 9 anos, eu acho, conosco, quase 10. Foi no ano que eu entrei na faculdade que a avó foi para lá para casa. A gente ainda morava num apartamento. Então foi muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, a gente mudou de casa e então a gente teve que se adaptar bastante, assim. Foi um momento bem confuso, assim, na nossa vida, mas a minha avó é uma pessoa ótima também, ela na época, então, hoje em dia ela já tem um pouco de demência senil, né, então é um pouco mais complicado, mas na época ela era uma pessoa 100% consciente de tudo que estava acontecendo, eu gosto muito da minha avó. No início eu ligava, né, para ela para saber, tá com dor de barriga, que chá eu dou, mãe, sabe, ela gostava disso. O chá era uma coisa assim que ela tinha muita vontade que eles gostassem de tomar, né? Tomar um chazinho, porque era uma coisa dela, era uma coisa que veio com ela, sabe? Da vida dela, da infância dela, então ela gostava que eles gostassem também disso, né? Eu lembro que nesse dia eu tinha ficado desempregada, e eu tava bem nervosa, assim, tava até falando com os meus botões, quando eu falo sozinha, sabe? Eu falo que eu tô falando com meus botões. E naquele momento eu lembro que eu era de religião, eu era de uma casa e eu pedi a solução dos meus problemas. E nisso eu tô subindo a Avenida Oscar Chique de Alvorada e eu vi uma lojinha. E eu entrei nessa loja para comprar um anel, que até hoje eu nunca comprei esse anel, né? E lá eu cheguei e dei de cara com a Larissa. E aí eu comecei a conversar com ela, perguntei para ela se ela sabia de alguma casa para me indicar. Ela me convidou para ir na casa onde eles faziam o desenvolvimento, mas em momento algum ela disse para mim, eu sou a chefe da casa. E ela achou que eu não ia ir. Eu fui para casa, voltei às 7 horas da noite, que nem a gente combinou, e eu fui para casa dela. E até hoje eu tô na casa dela praticamente, né? Ela via na minha sobrinha, assim, um pouco, talvez daquilo que ela não conseguiu ser. Não pôde ir para uma escola formal, né? Teve que trabalhar desde muito cedo, né? O que ela aprendeu sozinha, né? Então, eu via muito ela vibrando com as conquistas da minha sobrinha,
na verdade, ela só agregou muito para a nossa família e ensinou muito. A minha filha, ela ensinou muita coisa e aí eu acho que eu consigo ver mais da minha filha hoje a minha mãe do que propriamente a minha. Eu acho que ela ensinou muito mais, assim. Procura dar toda a atenção possível, mudamos a nossa rotina em torno disso, né? Porque foi bem complicado, ela não pode ficar sozinha em nenhum momento, atualmente ela está totalmente dependente, né? Para o banho, às vezes até para comer, porque ela treme muito, tem dias que come com a mão dela sozinha, mas tem outros que não. Foi com o tempo que a gente foi percebendo o quanto que o pai estava se anulando, o quanto que ele estava ficando em casa, porque logo que a avó foi para lá, a gente não mensurava também o tamanho de que isso ia se tornar, o quanto que o pai ia ter que ficar sempre com ela, o quanto que ela ia piorar. A gente mudou de casa, na época ela ainda caminhava, agora ela é cadeirante, agora ela é 100% dependente, na época ela ainda não era. Então foram coisas que a gente foi conhecendo, e aí conforme eu e minha irmã fomos crescendo, agora a gente trabalha, a gente tenta criar situações para mudar um pouco. A gente já levou o pai para a praia, a gente levou o pai para viajar agora nas férias, que foi a primeira vez que ele andou de avião, a gente foi para o Rio de Janeiro, que são coisas que a gente tenta fazer pequenas dentro do que a gente pode, né, além de ajudar no dia a dia, para quebrar um pouco essa rotina, né. Larissa na infância, pá, nós era terrível. O pai te brincava, se divertia a full, a Larissa sempre cuidou da gente. Ela é mais velha, né? E a gente morava na Gaspar. Então a gente descia todo domingo, que a rua era menos movimentada, né? E aí a gente brincava, tranquilo. Desde esse dia eu descrevo ela como minha mãe, sabe? Até inclusive quando eu perdi a minha mãe ela era muito espírita, assim, e ela sempre me falava que ia partir. E no dia que ela adoeceu, antes dela adoecer, ela ligou para Larissa e ela me deu de presente para Larissa. Mas ela disse assim, eu tô te dando a minha filha, cuida dela como se fosse mãe dela. E a Larissa, desde o primeiro momento, sempre me cuidou como minha mãe. Digo sempre que eu aprendi muito com a minha filha essa coisa de quebrar algumas coisas do machismo que eu trazia na minha vida, mas na verdade a primeira figura bem feminista que eu tive realmente foi a minha mãe, mas eu só consegui perceber isso depois que eu tive a minha filha, por a minha filha ser tão semelhante com ela ter trazido tantas coisas assim, sabe, da minha mãe. Ela tinha esse vínculo com a minha sobrinha, que eu percebia muito isso. E ao mesmo tempo, a minha sobrinha também, eu via que ela tinha uma admiração pela avó. Ela tinha uma admiração, que era mais do que uma simples relação entre neta e avó. Ela tinha uma admiração pelas conquistas dela, né? Pela força que ela tinha, pela coragem. Cara, a Larissa era a mãezona, assim, sabe? A irmã mais velha, ajudou na nossa criação, na nossa educação. Sempre, até hoje ela se preocupa com nós todos. Não é difícil de falar da Larissa. Pessoa que sempre abraçou todo mundo, sempre abraçou a gente, sempre abraçou todo mundo. Sempre tentando resolver o problema de um de outro. No momento que a minha mãe estava lá no hospital, em que ela disse que os médicos me falaram que a minha mãe tinha falecido, eu quebrei todo o hospital de Alvorada, né, com pedras. E aí o único suporte, o único lugar que eu tinha para correr, eu tinha minha família que eu podia correr para ela, mas eu só queria um abraço de mãe. E naquele momento o abraço mais próximo de uma mãe foi o dela que eu tive. Meu esposo era um trabalhador, né? Ele ia para o trabalho e tudo, nós todos trabalhávamos, mas no momento que a mãe dele teve que vir conosco, ele deixou de trabalhar, porque ele precisava se dedicar integralmente aos cuidados com ela, né? Eu acho que casamento é uma parceria, né?
Então, nesses 35 anos, a gente tem muita afetividade, muito amor envolvido, um companheirismo que não pode faltar, né? Porque a gente tem que estar do lado um do outro na tristeza, na saúde, na doença. É exatamente como se diz lá no altar, não é mentira, é verdade. Depois da morte da minha mãe, a minha filha também, ela mudou e ela ressignificou coisas, né? E uma coisa que ela me disse assim e me fez pensar muito, o quanto o luto, ele é solitário. Foi a primeira coisa que ela me disse assim, apesar da gente chorar muito juntas, e ela me disse o quanto o luto é solitário. A gente está, de certa forma, preparado para sofrer em algum momento. Tá? Digamos que faz parte do processo natural do tempo. A gente sente a falta, e mais que isso, a gente sente a falta não só do ente querido que se foi, mas a gente sente a falta de nós mesmos filtrados pela visão dessa pessoa, sabe? Pela relação que a gente tinha com ela. Internamente a gente sabe que a gente não perdeu só aquela pessoa, a gente nos perdemos também, de certa forma. A gente, na verdade, é uma síntese das experiências que a gente teve, né? Das perdas e dos ganhos que a gente teve. Ela me ensinou a ser mãe do meu filho. Isso é uma coisa muito importante, porque eu tinha um filho, mas o meu filho, por ser criado comigo e com a minha mãe, ele chamava minha mãe de mãe e eu era a irmã do meu filho. Eu convivendo com ela, eu aprendi a dar amor, aprendi que meu filho também poderia me amar e eu acho que a palavra exata é ser mãe, né? Isso que ela me ensinou. Teve uma parte da minha vida que eu não tinha onde morar. Eu morei na casa dela e eu fui tratada igual os filhos dela. Ela não teve diferença nenhuma. Às vezes eu falo até que ela tem uma personalidade de Poliana, que ela sempre vê o lado bom das coisas, né? Nunca tem tempo ruim para ela. Ela me ensinou a ser mãe, ser mulher, ela me ensinou a ser guerreira, lutar pelas coisas que eu quero, porque eu desisto muito fácil. Quando eu vejo que já tem dificuldade, eu desisto muito fácil. Ela briga comigo pelas minhas desistências. Nos primeiros momentos, assim, foi um pouquinho mais difícil tu abdicar daqueles momentos que tu tinha e que logo que ela chegou, a mudança foi meio brusca, assim, né? A gente teve que ir se habituando com aquela nova rotina, né? Aí teve alguns impactos leves, não foram grande coisa, mas não vou dizer que a gente não sentiu, né? E a gente até discutia, puxa, não vamos poder sair, né, naquele compromisso. Não. Aconteceu sim, alguns momentos aconteceu. Mas a gente aos poucos foi se encaixando, né? Foi vendo que driblando aqui, dali, se organizando melhor, mudando. A gente conseguia, né? Eu fiquei pensando assim, mas eu tô aqui, né, filha? A gente chora juntas. Mas aí depois também eu consegui entender assim, que ela estava falando porque o papel, a dor dela vem de um lugar que eu não tô, entendeu? É um lugar de neta. A perda que ela teve tem muito a ver com a perda não só da avó, que ela tinha um relacionamento muito bom, mas também essa perda dela mesmo, da forma como a avó a via, da forma como a avó admirava, ouvia, falava, né, sobre ela. Ela era muito importante na nossa família, sabe? Porque ela era muito importante. E né, segue, né, porque não termina, as coisas não terminam com a morte, até pelo tipo de pessoa que ela foi, não tem como tu esquecer, né, não tem como tu não sentir saudades todos os dias. A Lá, ela é diferente das pessoas que eu conheço, das pessoas que já passaram pela minha vida. Ela é um anjo.
que apareceu na minha vida. Porque as pessoas de hoje, elas são egoístas, são mesquinhas, e ela não é nada disso. Ela é diferente dessas pessoas, então eu acho que na verdade ela é um anjo que apareceu na minha vida, assim, sabe? A gente tenta abraçar o mundo, é uma coisa minha e dela, a gente tenta abraçar o mundo junto, mas hoje sim, ela consegue abraçar o mundo sim. Eu acredito que o futuro da gente, no dia que a mãe dele não estiver mais conosco, eu acho que a gente vai estar tranquilo, porque com a sensação de dever cumprido, né? Eu acho que podemos deitar a cabeça no travesseiro e pensar, puxa, a gente fez o que pôde, a gente se dedicou, e dali para frente é viver e esperar, né? Que a gente também consiga ficar idoso, né? Porque se tu ficou idoso é porque tu teve uma vida longa. Eu quero ficar idosa, eu quero vida longa. Às vezes ela briga comigo, todo mundo me chama de Dinda, todo mundo me chama de mãe. E eu chamo ela de lá. Não que eu não tenha o carinho de mãe, eu tenho muito. Mas a minha vida com a minha mãe sempre foi perturbada, assim, a gente sempre brigava. E Dinda também não tive muito carinho das minhas Dinda. E lá é uma coisa tão diferente que eu criei esse apelido para ela, né? Eu falo, tu é minha lá, tu não é minha Dinda e nem minha mãe, tu é minha lá. É diferente porque nenhum anjo é que nem ela, sabe? Para mim ela é meu anjo, é tudo, sabe? É o amor da minha vida. Ela acha que não, porque eu ando distante, ela anda meio sentida comigo, porque eu ando distante, mas ela é minha mãe, meu amor, minha, sei lá. Era muito importante ela ouvir de mim, sabe, o que cada um achava dela. Uma pergunta que ela me fez assim, e hoje eu entendo, né, por que ela perguntou. Tipo assim, filha, tu sofreu muito quando teu pai morreu, né? Na verdade, eu acho que era muito tipo isso. Filha, tu sofreu muito quando teu pai morreu. E quando eu morrer, filha, tu também vai sofrer, sabe? Era muito isso. Ela não queria ter passado em vão nessa vida. Um enorme coração, uma mente livre, aberta. Assim ela consegue agarrar o mundo, abraçar o mundo dela. O mundo que vem, que ela agrega a ela. E assim ela vai abraçando. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por ser a mãe, por ser a madrinha, por ser irmã, por ser amiga de sempre. A vez que eu vi a minha avó foi dia 12 de janeiro de 2020. Ela tem doença de basicamente cuidando de uma pessoa de 93 anos. A última vez que eu vi a minha avó foi dia 12 de janeiro de 2020, antes da pandemia. E quando eu tava indo embora, a gente tava se organizando pra sair, eu disse pra ela que a próxima vez que eu visse ela, eu queria saber sobre os avós dela, porque ela nunca tinha me contado isso. E não teve outra vez. Eu tenho 61 anos hoje, tá? E a minha vida, ela é basicamente cuidando de uma pessoa de 93 anos, que é a minha mãe. Falar sobre a minha mãe é também reforçar muito uma coisa que eu trago muito comigo, que é sempre saber o lugar de onde eu vim. A minha mãe é doente de Parkinson, tá? Ela tem a doença de Parkinson, que muitos chamam de mal de Parkinson, mas isso é um nome que não se deve usar, porque essa doença não é um mal. Ela, como toda doença, é uma coisa que surge na vida de qualquer pessoa, e muitas famílias têm isso, muitas pessoas passam por isso. Acho que a morte, ela é estranha, porque o dia que a pessoa morre, ele é muito triste, porque tu recebe a notícia e tal, mas, sei lá, não é o enterro ou o velório
ou a missa de 7º dia, ou o aniversário da pessoa depois, que é triste, sabe? É às vezes qualquer coisa, assim. Às vezes eu tô vivendo e aí eu penso, nossa, vai adorar saber isso. E a minha mãe é uma pessoa que eu admiro justamente pela pessoa que ela é, no sentido de que, independente do problema que ela tenha, independente da situação que esteja se vivendo, do momento que se esteja vivendo, ela tenta enxergar as coisas não de uma forma positiva, mas de trazer a compreensão que depois daquilo ali as coisas vão ficar bem. E hoje ela tem, assim, ó, insanidade mental. Ela é uma pessoa... A minha mãe, praticamente, a minha mãe que eu conheci, ela não existe mais. A minha mãe é uma pessoa completamente fora do mundo que a gente vive. Eu cuido dela desde a hora que ela acorda, com 7 horas, 8 horas às vezes, e cuido dela até a hora dela dormir, que é 8 horas da noite por aí. Mesmo que eu tenha essa boa relação com meu pai e com a minha mãe, não é nem uma questão de bússola moral, é uma questão de, bem como eu falei no começo, é saber de onde eu vim, saber o lugar ao qual eu pertenço e saber que, independente do espaço que eu ocupo hoje, eu vou continuar sendo essa pessoa, né? Essa pessoa criada pela minha mãe, que traz esses mesmos valores que ela, que valoriza um café, que é uma coisa que eu aprendi a gostar quando eu tinha, acho que, 12 anos, ou entre 10 e 12 anos, porque era um momento bem difícil pra gente. E eu olhei pra minha mãe, o leite que tinha em casa era pro meu irmão, e ela falou assim, tem café e bolacha de água e sal, tu quer? E eu quero. E aí ela passou esse café, e até hoje eu lembro que eu peguei a caneca e eu falei, mãe, que café gostoso. E desde então, cara, eu amo tomar café, sabe? Eu voltei a estudar com 56 anos, porque eu cheguei a um ponto que eu já não estava aguentando mais ficar dentro de casa. Então eu pensei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida para, pelo menos em algumas horas, eu sair um pouco desse mundo. Mas o que eu penso assim, ela é minha mãe. E uma coisa que eu gosto de falar, que é uma curiosidade, e eu acho que faz todo sentido, porque não poderia ser diferente no velório da minha avó, foi que normalmente os homens levam caixões, né? E no velório da minha avó eu levei junto com outros homens, claro. Mas eu acho que, sei lá, foi um impulso que eu tive na hora e eu não... Acho que talvez o dia que os meus pais morrerem eu possa fazer isso de novo, mas eu não faria por outra pessoa, mas não poderia ser diferente para ela. A minha mãe, ela tem essa importância na minha vida de mostrar para mim de onde que eu venho, ter moldado quem eu sou. E eu vejo que acho que todos os dias eu me esforço para que todo esse trabalho que ela teve comigo, digamos assim, perdure e que de alguma forma eu consiga passar isso também para outras pessoas. Sejam pessoas, meus amigos, pessoas que só convivem comigo ou, cara, uma pessoa que passa pela minha vida. Eu sei que um dia a gente vai se encontrar de novo e ela vai estar vai ser aquela pessoa que me ensinou tudo na vida e que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Sabe, é uma coisa estranha, sabe? Quando uma pessoa famosa morre e aí parece que a morte ela não alcança pessoas famosas. E a minha avó era isso, era uma lenda que a morte não alcançaria. Mas alcançou.